Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua benignidade, pela sua bondade, pela sua majestade sobre as nossas vidas. Aleluia. Que possamos transformar a nossa adoração em algo prático nas nossas vidas. Que nós possamos realmente, de uma forma prática e eficaz, como falamos hoje pela manhã, transformar as nossas ações em atos verdadeiros de adoração ao Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o dever dos servos. Para o nosso coração nos declararmos servos é algo estranho dentro do cristianismo. Como assim? Não são os meus desejos? Não é a minha vontade? Não são os meus planos? E ao associar a palavra servo com a palavra escravo, a situação piora, porque nós entendemos que devemos ser livres, livres para decidir, mas, claro, nunca livres para enfrentar as consequências. Todo mundo quer liberdade, mas ninguém quer pagar o preço desta liberdade. O texto que meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 6, versos de 5 a 8, que disse: quanto a vós outros servos, outros quem? Os outros, pessoas além dos pais, além das mães, além dos filhos, além das pessoas que antecederam, maridos e esposas. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Esquecemos que ser cristão nos remete a sermos semelhantes a Cristo. Nós nos declaramos cristãos, mas nós não queremos seguir o caminho do Senhor. Nós não queremos a cruz. Nós não queremos as consequências das nossas decisões. Nós somos chamados a seguir os seus passos. Nós somos chamados a viver como ele vivia, inclusive sofrer. Se você quer ser servido, infelizmente você está na contramão do pensamento cristão. Aceitar essa condição de que você não veio aqui para ser servido dói. Dói sim, mas estabelece um curso de correção para as nossas vidas. A pior coisa que tem é você estar errado, ninguém te ensinar, ninguém te repreender, e você continuar fazendo aquilo que está errado, sem ninguém te exortar. Nós temos que entender que essa mudança faz com que a nossa vida ela seja algo mais estável. A estabilidade não é para a minha satisfação, mas é para a glória de Deus. E o convite para você sempre é: seja servo. A palavra de hoje tem como título o dever dos senhores. Nós falamos do dever do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, dos servos, e agora nós vamos falar do dever dos senhores. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 6, apenas o verso 9. Efésios capítulo 6, verso 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra nos alcança,
A tua palavra muda os nossos corações. Abrimos a nossa mente, o nosso entendimento, para receber a mensagem do altar do Senhor. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos capacite. O Senhor me dê, Pai querido, a sabedoria e a capacitação a instruir os teus filhos no caminho que eles devem seguir, através da ordenança da palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Todos nós queremos ser senhores. Todos nós queremos mandar. É gostoso mandar. Parece que esse senso de autoridade, ele alimenta o nosso ego. E embora os deveres dos servos, que são escravos, estejam detalhados no versos 5 a 8, os senhores dos escravos recebem apenas 3 princípios, mas todos eles não são específicos, mas eles têm uma grande abrangência. Quando você pensar em senhor, você pode pensar num líder, você pode pensar num chefe, você pode pensar num pai, numa mãe, numa empresa, em uma instituição de caridade, em qualquer coisa. O primeiro desses princípios que tiveram em especial grande alcance na situação histórica do primeiro século da igreja, a formação da igreja. O primeiro deles é que ele começa dizendo: de modo igual procedei para com eles. Então já se falou da questão do servo, como que o servo tem que agir, basicamente fazendo tudo da melhor maneira possível como ao Senhor, não para agradar a homens, mas sempre pensando na figura de Deus. E ele fala: de igual modo procedei com eles. Poxa, mas eu sou chefe, eu sou sacerdote, eu sou tenente, eu sou coronel, e como é que eu tenho que agir como eles? Se você espera receber respeito, você tem que demonstrar respeito. Se você espera receber serviço, você tem que apresentar serviço. Se você como pai, se você como chefe, quer que os teus funcionários cheguem cedo, você tem que chegar cedo. Se eu como pastor falo para você: chegue no horário, e eu chego atrasado, eu não estou dando exemplo. Se eu quero que minha filha ela seja uma pessoa de oração, e eu não oro, eu estou ensinando ela a não orar. Então, de igual modo, procedei para com eles. E aí o princípio maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sempre que você quiser que uma coisa seja feita para você, você primeiro precisa fazer para aquela pessoa. É uma aplicação clara, não tem meias verdades, é muito claro. O que você quer receber, entregue. Quer amor? Dê amor. Quer que as pessoas não gritem com você? Não grite com as pessoas. Quer que as pessoas não se irem com você? Não se irem com elas. As coisas dentro do âmbito cristão, elas são muito simples. Nós complicamos. É simplesmente você medir numa medida no mínimo egoísta do tratamento que você quer que seja feito com você. Seja como for que os senhores esperam que os seus escravos se comportem para com eles, eles devem se comportar para com os seus escravos da mesma maneira. E o apóstolo Paulo ele vem criando uma confusão. Porque o mundo, naquela época em especial, ele era escravocrata. Nós vemos a condição da escravidão como uma coisa não certa, mas comum, natural. Paulo não admite nenhuma superioridade privilegiada nos senhores, como se eles mesmos pudessem deixar de mostrar a própria cortesia que desejam receber. Então, quando você se depara com uma figura de autoridade em qualquer âmbito, normalmente aquela pessoa ela quer receber, mas não quer dar. E o apóstolo Paulo está falando que não é assim que funciona. Se eu quero que a minha esposa me respeite, eu tenho que tratá-la com respeito. É muito simples. É só você olhar para si mesmo, é só você olhar para um espelho. Simplesmente isso. Se você quer que os seus clientes eles sejam justos no pagamento com você, seja justo.
com os outros. Se você não quer que as pessoas mintam para você, quando você disser, vou fazer isso, faça. Vou ligar para você, ligue. Vou te visitar, visite. Mas a gente tem essa de que parece que não é necessário. Eu vou, Vitor, eu já te retorno. Esqueço. E pode acontecer a questão do esquecimento, não é esse o problema. Mas muitas vezes nós fazemos disso uma prática. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim. Da mesma maneira que você quer que as pessoas te tratem, as trate primeiro. E aí, num segundo ponto, ele vem falando, deixando as ameaças. Que ameaças eram essas? E aí nós temos que separar muito bem a condição do castigo da ameaça. O castigo, ele é bíblico. Não há parte do teu filho a vara. É um princípio bíblico. E esse princípio de você ter uma vara, não é você ter uma vara em cima da geladeira. Rosângela, por um tempo, tinha uma vara na geladeira. Não é esse o pensamento. O pensamento é, o meu filho pisou na bola, eu vou sair de casa, vou até uma árvore, retiro um galho e venho trabalhando nessa vara para tirar os espinhos, tirarem qualquer coisa, para que quando eu for executar esse castigo, eu execute de uma forma sóbria, não com ira, mas com objetivo de correção. Como os pais procedem com seus filhos, assim também os senhores não devem ameaçar os seus servos. Quer dizer que não devem abusar da sua posição de autoridade. Nenhum líder, nenhum senhor deve abusar da posição de autoridade. Eu dei um exemplo hoje pela manhã para vocês, falando sobre aquela condição que algumas vezes eu chamo Rosângela e falo, olha, você está agindo no caminho errado. E se você continuar agindo nesse caminho, a gente vai encerrar esse tipo de trabalho, porque isso está fazendo mais mal para você do que bem. E eu plantei isso, e nós temos uma convivência tal que ela entende que eu estou cuidando dela. A minha filha que ia num show, e eu falei para ela, não, você não vai no show. Mas ela tem 18 anos. Se ela decidir pegar aí, ela vai. Eu não posso impedir. Mas ela entende que eu estou fazendo isso em prol do benefício dela, por mais que ela queira ir. E isso é uma coisa que se planta, é uma coisa que se ensina. Deixar as ameaças quer dizer que não devemos abusar das nossas posições de autoridade, fazendo ameaças de castigo ao invés de fazer o castigo. O castigo era aceito no Império Romano como uma única maneira de conservar os escravos sob controle, e o cristianismo não nega que em algumas circunstâncias o castigo, não a escravidão, ele é legítimo e até necessário. As crianças, elas precisam de correção. E algumas vezes castigo físico. Não há nenhum problema de você dar um tapa no bumbum da criança. Ou pegar um chinelo, ou pegar um cinto. Não há problema. O problema é você exceder aquilo. E você só excede quando você abusa da sua autoridade. Quando você não está no seu centro. Aí você abusa. As ameaças, porém, são uma arma que os poderosos usam contra os indefesos. Eu vi bastante isso na época que eu trabalhava na Philips, em que havia um contexto de ameaça. Se você não me der aumento, eu faço greve. Se você fizer greve, eu te mando embora. E a gente trabalha com esse contexto de ameaças. Ameaças é uma arma silenciosa que faz mais mal até que o castigo, mas que não traz a correção do mesmo. Porque a pessoa ela vive em medo. Será que se eu fizer isso, vai acontecer isso? Isso é um grande problema em meio a casais. Quando os casais eles não estão acertados, o que acontece é as pessoas elas ficam pisando em ovos. Será que se eu fizer isso, a pessoa ela vai reagir dessa maneira? Homens usam muitas vezes o poderio financeiro para fazer com que as esposas elas se sintam ameaçadas em todos os âmbitos. E as mulheres também usam dessa ferramenta. Um relacionamento baseado em ameaças, ele não é um relacionamento cristão. E o apóstolo Paulo, ele proíbe esse tipo de relacionamento com base em ameaças. Alguém chama o Felipe lá embaixo? Senão ele vai ficar lá cuidando da Heloísa. Eu quero que ele suba e desça, e não que ele fique só lá embaixo. Por favor, Rayane. A terceira instrução desse versículo que nós lemos.
A razão para as exigências de Paulo é que sabem que Jesus é o Senhor, tanto do escravo como do Senhor. E para com ele não há acepção de pessoas. Então, o terceiro sentido daqueles homens, como senhores, agirem de uma forma correta, é que eles também têm um Senhor. Dentro de qualquer âmbito empresarial ou militar, a gente tem essa condição de que sempre tem uma patente superior ao qual você tem que dar satisfação. Então, o apóstolo Paulo está trazendo essa exortação para os senhores, falando, vocês têm que agir da mesma maneira, porque você também tem um chefe. E aí o versículo fala, da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Não quer dizer que você não tem que julgar, mas que você tem que entender que o mesmo peso que você usar, vai ser usado contra você. A disciplina bíblica, ela é algo complicado, porque se você não fizer isso com muita sabedoria, você vai trazer muito mais dano do que ensino. Já vi muitos líderes, já vi muitos pastores ficarem numa condição de banco sem nenhum tipo de instrução. É como se a pessoa ela fosse aprender simplesmente por ficar num canto. Ela não pode tomar santa ceia, ela não pode ser cumprimentada. Na época medieval, quando as mulheres elas adulteravam, em algumas condições, se pegava e pendurava no pescoço delas uma letra A de adúltera, para que as pessoas olhassem para aquela mulher e a desprezassem. Esse não é o objetivo. O objetivo do castigo é ensino. A consequência do ensino da Heloísa descer não é privá-la da palavra, ela saber que toda vez que ela fizer algo errado, o pai dela vai interceder e trazer uma correção. Por isso que descer com a criança para a parte de baixo da igreja não pode ser um momento de alegria e lazer dela, senão ela vai querer usar isso como um instrumento do quê? De lazer dela. Então tem que descer, dar a instrução, acalma a criança e ela volta. Ela vai tentar novamente, como eu e você fazemos. Ela vai tentar novamente testar para ver se ela pode sair correndo, se ela pode pular, se ela dá uma risadinha para você, você vai dar uma risadinha para ela e ela vai achar que está recebendo uma aprovação. E nós temos que ensinar. E brincava agora com a Aisa, fala assim, a Helena aprendeu, veio a Manu aprendeu, veio a Júlia aprendeu, veio a Heloísa. Vai chegar um momento em que a Heloísa vai aprender, aí veio o Joaquim, e isso é o ciclo. É o círculo da vida, em que nós temos que estar sempre fazendo, e sempre ensinando, e sempre aprendendo. Então o apóstolo Paulo chama a atenção do Senhor, falando assim, não esqueça que você tem Senhor. Os senhores dos escravos estavam acostumados a serem bajulados, mas não deviam esperar, e não iriam receber o mesmo tratamento de Deus. Se você acha que a bajulação humana ela vai ser transferida para Deus, isso não vai acontecer. Se você acha que as falcatruas que você faz no casal, ou no trabalho, ou qualquer coisa, você vai poder aplicar para o Senhor, você também está enganado. O apóstolo Paulo fala, não funciona assim na forma divina. Assim sendo, os três princípios visavam reduzir esse buraco, essa lacuna, esse vazio cultural e social entre o escravo e o dono, em que o dono achava que mandava e o escravo tinha que apenas obedecer. Ele não tinha direito a comer, não tinha direito a descansar, não tinha direito a absolutamente nada. O apóstolo Paulo ele vem trazendo este contexto. Ao invés de considerar o relacionamento com os seus escravos como sendo de um proprietário para com os seus bens móveis ou de um superior para com os seus inferiores, o cristão deveria desenvolver um relacionamento que lhes dava igual tratamento ao que esperava receber. Deviam renunciar à arma injusta das ameaças e relembrar que ele homem, ele chefe, ele pai, ele líder, ele como aquele que detentor do poder, ele tinha um Senhor e que ele deveria trabalhar, tratar os escravos da mesma maneira que ele queria que o seu Senhor tratasse com ele. A parábola do credor incompassível, ela trata claramente sobre essa condição.
um rei decide fazer um inventário dos devedores no reino. E um homem, ele aparece na ponta da lista, devendo algo em torno de 3 bilhões de dólares. E ele é chamado na presença do rei, e ele fala: você me deve tanto, e você deve me pagar. Se você não me pagar, eu vou te prender como escravo, e você vai trabalhar comigo até pagar essa dívida, uma dívida que era impagável. E aquele homem olha para o rei e fala: rei, eu tive uma série de dificuldades, eu não queria fazer esse tipo de coisa com você, mas deixa eu livre que eu vou dar um jeito de pagar isso para você. O rei olha para aquele homem e fala: ele não vai pagar, mas ele está com uma boa intenção, eu vou liberar esse homem dessa dívida. E ele dá o perdão total daquela dívida. Saindo, a palavra de Deus diz que aquele homem, saindo da presença do rei, ele encontra um homem que devia a ele R$1.000. E ele fala: você me deve R$1.000. Acabei de passar um carão na frente do rei, porque você não paga o que você me deve. E ele fala: tenha paciência comigo, me deixa livre, que eu vou trabalhar e vou pagar esses R$1.000. Ele fala: não, você é muito sem vergonha, eu vou prender você, e você vai trabalhar como escravo, até pagar a sua dívida, e aquilo chega ao seu rei. E o rei chama ele e fala: eu te perdoei 3 bilhões de dólares e você prendeu o cara por causa de R$1.000? Vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar o perdão da sua dívida, porque o rei podia fazer isso, e você vai ficar preso. E ele foi entregue para aquela punição. E aí nós temos que entender com essa parábola que nós somos perdoados de muito mais, e nós temos buscado receber tão pouco. A gratidão, ela não tem feito parte dos nossos lábios. O arrependimento não tem feito parte dos nossos lábios, mas a nossa língua, ela é afiada em cobrar do outro uma mudança e uma transformação. Falando um pouco sobre o contexto da escravidão, porque nós falamos da condição do servo, nós falamos da condição do Senhor. O novo relacionamento que Jesus Cristo possibilitou entre o escravo e o seu Senhor era algo novo, que não era conhecido, e era bonito. É algo que, quando o casal entende qual que é o papel de cada um, o relacionamento ele fica bonito de se ver. É como se fosse uma engrenagem encaixada na outra, e ela funciona de uma maneira muito tranquila. Algumas horas dá aquela travada, mas é pouco. Eu tenho observado isso dentro do meu relacionamento com a Rosângela, graças a Deus. No início, aquelas conturbações, discussões, problemas, a gente foi se ajustando, e a gente agora discute por poucas coisas. E cada vez mais elas são espaçadas. Isso é um crescimento que é esperado de nós. Esse era um ajuste entre relacionamentos pessoais. Deus espera que nós nos relacionemos pessoalmente de uma maneira cordata, de uma maneira abençoada. E isso chama-se mandato da criação, mandato cultural, mudar o mandato social, que é o que Deus espera, como eu me relacione com você e você comigo. Pessoas ao redor do mundo que você encontra, entendeu? É o senso de você pensar não só em você, mas pensar no outro. E o relacionamento divino, que é chamado de mandato espiritual, seu relacionamento com Deus, que é novamente aquele versículo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus? Demonstre isso. Legal, achei emocionante, eu acho importante a manifestação espiritual. Quero ver segunda-feira. Eu quero ver segunda-feira se realmente as pessoas elas foram mudadas. Com todo respeito ao meu querido irmão André, ele sabe como eu amo ele, mas eu quero amanhã ligar, ou na terça-feira ligar para a Vânia e falar assim: o André está mais amoroso com você? Ele está mais respeitoso com você? Não que ele não seja, não é isso. Quando ela falar para mim, eu falo: opa, então beleza. Foi um ato de adoração pleno, verdadeiro. Deus olha para isso e fala assim: que perfume suave, que gostoso. Porque se você levanta as suas mãos em adoração ao Senhor, você olha para Deus e fala: mais de ti e menos de mim. E quando chega lá fora, você não demonstrar isso ao próximo,
Deus vai olhar e vai fazer como Ezequiel, ele vai falar assim: esse cheiro sobe no meu nariz como algo podre. Era assim que Deus olhava para as festas que Ele mesmo tinha estabelecido em Israel. Se a manifestação da adoração, ela parte de um coração adorador verdadeiro, é recebido pelo Senhor. Senão, não. Nós temos que pensar nas coisas que nós falamos, naquilo que nós cantamos. Mais de ti, menos de mim. Eu navegarei no oceano do Espírito. Andar no Espírito é andar segundo a palavra. Para que eu ande segundo a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar a palavra e preciso aplicar a palavra. Você entende que os louvores, eles são um pouco mais complexos do que você ter uma voz bem ornamentada e orquestrada? É muito mais bonito para o Senhor que nós tenhamos vozes ruins, mas que nós ofereçamos uma adoração verdadeira. E Ele fala: eu quero a adoração dos verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Ainda que Paulo se refreasse em incitar os escravos a se levantarem em rebelião contra os seus senhores e tomar a sua própria liberdade, e era o pensamento que estava dentro dos apóstolos. Houve a rejeição de Cristo por parte de Judas, exatamente porque Cristo, ele não agiu como ele queria. Ele queria que Cristo se levantasse como um senhor bélico, e Jesus tinha toda a condição de fazer isso. Quando ele multiplica os pães, ele poderia ter conseguido um exército ali para ele. Ele rapidamente poderia ter montado um exército que acabaria com o Império Romano, simplesmente multiplicando pães e criando milagres e maravilhas. E quando ele não faz isso, Judas, ele se rebela. Paulo poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não pediu nem que os donos dos escravos liberassem os seus escravos. Você não vê o apóstolo Paulo falando sobre isso? E aí a pergunta que nós podemos fazer e que as pessoas podem fazer a você é: por que os escritores do Novo Testamento são tão fracos na condenação à escravidão? Uma escravidão que é tão desumana, é tão horrível. E o movimento feminista, ele vem trazendo algo de positivo, que é a luz em relação a alguns tipos de violência ou alguns tipos de escravidão. Escravidão não é apenas você colocar a pessoa cativa no local e não deixá-la sair. Esse cativeiro e escravidão, ele pode ser feito através do domínio financeiro, da sexualidade e tantas outras formas de agir, da violência física. Talvez você não saiba, mas tem muito mais casos de agressão feminina a homens do que de homens a mulher. É claro que eu já falei para vocês, a agressão de um homem com a mulher causa muito mais dano. Mas muitas mulheres, ainda mais nesse contexto de empoderamento, elas têm usado uma série de artimanhas e artifícios, porque os homens têm ficado cada vez mais moles, cada vez mais bananas, e elas percebendo isso, elas crescem para cima deles e exercem um tipo de escravidão. Uma escravidão emocional, uma escravidão de palavras, tantos tipos de escravidão. Seja qual for a maneira de nós, os cristãos, procurarmos defender a nós mesmos e a nossa fé contra tais críticas, nunca devemos dar desculpas à escravidão, porque a escravidão, ela é pecado. Eu posso escravizar o meu funcionário. O André, ele pode escravizar o Fagner dizendo: Fagner, eu vou pagar só isso para você. Ele sabe que o Fagner está passando uma necessidade, uma dificuldade, ele fala assim: eu vou pagar metade do seu salário. O Fagner precisa, ele vai se submete. O Alice está fazendo um negócio com um cara de um carro, e ele olha o carro e sabe que a condição do cara é uma condição difícil, a esposa dele está com câncer, eu chego e falo assim: o carro vale 20, eu pago 10 e jogo na mesa. É um tipo de escravidão. É um tipo de domínio que é condenado pelas Escrituras Sagradas. O Novo Testamento não condena explicitamente a escravidão,
mas também não a desculpa, não a libera. Embora tenha havido vários graus de degradação na escravidão em diferentes períodos e lugares, embora a escravidão afro-americana ela tenha sido pior do que a romana, e a romana pior do que a grega, e a grega pior do que a judaica, mesmo assim a consciência cristã deve condenar a escravidão de todas as formas. Não apoie a escravidão, não apoie o domínio, não apoie a opressão que as pessoas causam. Quando o homem ele descobre o sacerdócio masculino, ele quer de alguma maneira controlar e dominar. E ele faz isso de uma maneira errada. Ele macula a vida da esposa. E aí a palavra de Deus diz que se o homem não cuidar da esposa, como Cristo cuidou da igreja, as suas orações não serão ouvidas. E aí você me pergunta, por que você está passando pelo que você está passando? Você tem feito a sua parte? Você tem cuidado da sua esposa? É muito interessante isso. A gente não faz com o objetivo de receber em troca, mas Deus dá. Quando eu saí de férias, quando eu tirei aqueles 10 dias que eu fiquei fora, eu peguei algumas coisas e escondi meu laptop, escondi uns cartões de crédito que eu tinha, escondi um envelopezinho que eu tinha umas notas lá. Toda vez que você dá dízimo e o valor ele é pequeno, é 30, 40 reais, eu tendo o recurso, eu transfiro por Pix, a Ingrid vê lá no extrato lá, uma transferência de mim, não necessariamente meu dízimo, eu simplesmente eu pego o teu dízimo e transfiro, entendeu? Às vezes as pessoas entregam moedas, entendeu? E eu não posso enfrentar um caixa para entregar moeda, eu tenho que ir no caixa eletrônico, então eu pego arredondo e tal, e faço isso. E eu sei que eu guardei um envelope com mais ou menos uns 300 reais em casa e eu não acho esse envelope. E eu procuro esse envelope. E eu procuro, e eu não acho. Antes fosse. Ele está lá em algum lugar. Mas hoje, eu procurando, porque eu estava incomodado, porque eu estava sem dinheiro. Então eu não dei oferta hoje pela manhã, eu não dei oferta no culto de domingo passado, isso me incomoda. Porque a oferta é demonstração de gratidão em relação ao que Deus te abençoa. E eu estou incomodado, a motivação minha de achar esse dinheiro era para isso. E aí eu olhei lá um cartão de Dia dos Pais da Luísa de 2011. E aí eu peguei aquele envelope, quando eu abri, tinha alguns pesos argentinos, quando eu fui lá para a Argentina, e tinha 200 reais lá que eu tinha guardado de resto da viagem. Olha que lindo e maravilhoso. Ou seja, além dos 300 que eu ainda vou achar, tem 200 que eu coloquei lá. E aí eu pude pegar esse dinheiro e guardar. Guardei, transformei lá, fiz essa manobra toda. Estou com meu dinheirinho aqui para dar a minha oferta ao Senhor. O que isso tem a ver com escravidão? Tem que você não tem que ser uma pessoa que vive em prol de receber algo em troca. A minha motivação era realmente poder ofertar ao Senhor. E aí o Senhor me abençoou com mais. E aí eu pude fazer essa pequena movimentação. A escravidão afro-americana foi pior de todas. A condição de como as pessoas trataram os escravos. E ainda continuam tratando os escravos. Em especial dentro dos Estados Unidos. Mas não só, aqui no Brasil também. Essa escravidão ela é condenável. Seu mal não se acha na servidão que envolve. O problema não é em você ter servos, ter escravos. O problema não necessariamente é esse. Porque o próprio Cristo, ele largou e deixou a sua divindade para se colocar como um servo. E quando ele lava o pé dos discípulos, ele está mostrando que ele é como se fosse um escravo. Quem lavava o pé dos discípulos eram os escravos. O próprio apóstolo Paulo, ele faz a mesma coisa. 1 Coríntios 9:19. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Entenda que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa estudada. Naquela época não tinham faculdades, não era qualquer pessoa que estudava. Ele tinha o estudo, ele falava pelo menos 4 línguas: grego,
hebraico, latim e aramaico. Pelo menos essas 4 línguas ele falava, mas ele deveria falar mais. Ele era um homem reconhecido, ele tinha autoridade, ele era romano, ele tinha uma série de benefícios que as pessoas não tinham, e ele abre mão de tudo isso para poder alcançar as pessoas. Ele se fez escravo. Ele não precisava passar pelo que passou. Mas ele se coloca como Cristo, como escravo. O problema está no ser humano achar que pode ser proprietário de outro. Não só ser proprietário de outro, mas degradando num bem subhumano, tratando ele como se fosse um objeto descartável, explorado, negociado, cruelmente afligido. E isso não é abençoado por Deus. Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre ponto final. Tem domínio sobre homens? Tem domínio do mais forte sobre o mais fraco? Tem domínio de um homem sobre a mulher? Tem domínio sobre uma pessoa adulta sobre uma criança? O problema maior é o ser humano achar que pode ter domínio sobre o outro. Todos que têm funcionários, todos que têm família, têm que entender que aqueles que são colocados sob a sua responsabilidade, elas não são sua propriedade. Algumas igrejas eu passo e eu vejo pastores que acham que as ovelhas são dele. Não são. E aí, para nós finalizarmos a palavra de hoje, semana que vem nós vamos dar continuidade. Se a escravidão é tão errada, se a escravidão ela é tão abominável, se ela é tão contrária à palavra do Senhor, por que o Novo Testamento não exigiu que ela fosse abolida? Por que a palavra de Deus nos evangelhos ela não criticou mais pesado essa condição? Por que o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, João, quem quer que seja, não olhou para as pessoas que estavam aprendendo o evangelho e falaram para eles: para com isso? Por que aqueles homens que tinham escravos não foram exortados a libertar os seus escravos? E isso vai ficar para a semana que vem, se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Se Ele voltar, você chegando no céu, pergunta para Ele, que Ele vai te responder. Se Ele não responder, se Ele não voltar, ou se você não for encontrar o Senhor, nós, semana que vem, estaremos tratando. Por quê? Nós estaremos tratando por que o Novo Testamento não bate mais forte nessa condição de escravidão. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor nos alcança, o Senhor nos liberta. O Senhor veio para libertar o cativo, e nós éramos cativos, nós éramos escravos, nós tínhamos algemas nos nossos pés, impedindo que nós andássemos livremente. Hoje nós somos livres dessa algema, mas somos presos ao Senhor. Tudo que nós queremos fazer, nós temos que fazer como ao Senhor. Tudo que nós podemos fazer de bom, provém de Ti. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos mantenha livres. Não livres no contexto, agora não é hora de fazer isso, não é hora de brincar. Sinceramente, você acha que agora é hora de brincar? No final da palavra, dentro da oração, brincar e tirar a atenção da Helena? Que exemplo você está dando para ela? Que a palavra ela não tem importância.
E você mesmo falou que hoje tem 17 anos. Com 17 anos você tem que dar exemplo para os maiores. Tudo bem? Que o Senhor possa, Pai querido, repreender-nos nos nossos erros. Ter a misericórdia necessária para que nós não sejamos consumidos. Porque a Tua graça nós já temos. A graça de sabermos que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, ou quando a trombeta for tocada, nós encontraremos o Senhor nos céus, para podermos viver por toda a eternidade ao Teu lado. E naquele dia, nós vamos poder entender o preço dos pecados que foram pagos lá na cruz. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém.